Fala, torcedor atleticano, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao podcast Sul Atletiba. Vamos falar das coisas do Atlético, né? Tivemos uma entrevista coletiva de sócios do Clube Atlético Paranaense, pessoas preocupadas com o futuro do Furacão. A imprensa aqui do Paraná compareceu, né? Deu destaque para este movimento que está crescendo a cada dia. E a pergunta que nós fazemos aqui no Podcast Sul é: o Clube Atlético Paranaense vai responder quando esses torcedores, esses sócios que pedem esclarecimento, pedem explicações por conta da atual administração do Clube Atlético Paranaense? A gente vai debater aqui essa coletiva, vamos repercutir o que a Transamérica falou, o que o 12 Esporte falou, e eu quero saber da sua opinião também, torcedor atleticano que é fã aqui do Podcast Sul, visita o canal por diversas vezes. Todos os detalhes depois da nossa vinheta. Meus amigos, antes de mais nada, eu peço que você dê um like no vídeo, né? Se inscreva no canal e vamos juntos aqui no Podcast Sul. Primeiramente, a gente precisa contextualizar as coisas. Esse movimento Nosso Atlético, ele surge, né, da inércia, né, da falta, né, de comando que o Clube Atlético Paranaense viveu no ano do seu centenário, no ano mais importante do Clube Atlético Paranaense. O presidente Mário Celso Petralha esteve ausente, né, literalmente, fisicamente, do Clube Atlético Paranaense, onde ele estava cuidando da sua saúde, né? Os dirigentes que ali estiveram, né, não tiveram a capacidade, a competência, né, de administrar o clube, né, com o objetivo de evitar o rebaixamento. Não conseguiram evitar o rebaixamento. E a gente teve que ouvir no início do ano, né, dirigente que já não está mais dentro do Clube Atlético Paranaense, pediu para sair, inclusive, falando que o Atlético lutaria por título, né? Isso não aconteceu. Mas falando especificamente desse movimento, que surge aí é, com mais força no início deste ano, né? E esse movimento ele serviu para recolocar o Mário Celso Petralha no centro das atenções. Se no ano passado ele estava desaparecido, em 2025 Petralha ele volta ao comando físico do Atlético Paranaense. Foi visto uma única vez na Arena da Baixada, não foi recebido com flores, né? Afinal, o Atlético caiu no ano do seu centenário. E ele respondeu ao torcedor com aqueles gestos obscenos que a gente já mostrou aqui no canal e você também já viu. Esse movimento ele começou pedindo assinaturas de sócios e torcedores que gostariam que o presidente Mário Celso Petralha se ausentasse do clube para cuidar apenas da sua saúde. Esse movimento atingiu aí mais de 6.000 assinaturas, que eu considero, né, um número quase, dá para dizer que quase 30% dos sócios do Atlético Paranaense assinaram esse documento. Hoje, né, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, curiosamente, o dia do aniversário do Mário Celso Petralha, essa coletiva aconteceu e a gente vai começar repercutindo aqui, né, a reportagem da Transamérica, né? Vamos colocar aqui no quadrinho para vocês. Aqui no Transamérica Esportes, mas não vamos falar exatamente de um assunto de campo, um assunto de jogo. Vamos falar de política atleticana. Porque hoje o Robson De Lázari acompanhou uma entrevista coletiva de um movimento que está insatisfeito com os rumos do Atlético, que pede mudanças na direção do clube. Robson. Ô Porto, desde o rebaixamento no ano passado, o Atlético vive ali um ambiente político conturbado. Tanto que, recentemente, 2 renúncias de 2 vice-presidentes, né? Um vice-presidente, o José Lúcio Glomb, e um integrante da diretoria,
era membro do Conselho Administrativo, o Henrique Gaed, elas aconteceram. Inclusive, na próxima segunda-feira foi convocada uma reunião do Conselho Deliberativo, onde vão escolher entre os membros do Conselho os novos integrantes, porque a diretoria, que tinha 4 pessoas, agora só tem 2. O presidente, Mário Celso Petralha, e um dos vices que ficou, que é o Luiz Fernando Kister. Então, é um ambiente político bem agitado, né, por conta também dos resultados em campo. O time foi rebaixado no ano passado. Esse grupo, chamado de Nosso Atlético, protocolou, inclusive, um manifesto junto à diretoria no dia 28 de janeiro, junto à secretaria do clube. Esse manifesto já tem 6.500 assinaturas, aproximadamente. Essas assinaturas, elas não têm o poder legal de convocar uma assembleia extraordinária, porque para isso são necessárias 1/5 do número de sócios com direito a voto. Inclusive, é um dos pontos, né, que esse grupo ataca, que quer ter, inclusive, transparência nesse tipo de situação, pedindo essas informações ao clube. As pessoas que estão aí capitaneando esse movimento, um deles é conselheiro da atual gestão do Atlético, mas insatisfeito com os rumos do clube, o Fernando Azevedo, Roberto Caran, que já foi relações públicas do Atlético em outros momentos, inclusive na época do título brasileiro de 2001. Também o médico Murilo Santos, também é empresário, também trabalhou por muitos anos no Atlético, também na época do título brasileiro de 2001, e há outras pessoas ligadas a esse movimento. As pessoas que deixaram o conselho recentemente, como, por exemplo, o Gaed ou o Glombe, que deixaram a diretoria, ou até mesmo que deixaram o conselho, como N. Forneia, como Ademir Adur, Edilson Tille, as informações é que eles estão apoiando essa ideia, esse movimento, mas, por exemplo, não estavam presentes hoje nessa entrevista coletiva, não estão ali na cara do movimento. Eu trago aqui o depoimento do Murilo Santos, né, que foi médico do Atlético durante muito tempo, explicando o que esse movimento pleiteia neste momento de muita insatisfação com a administração do Atlético. O Atlético tem 2 grandes prioridades: futebol e a torcida. Futebol é o grande produto e a torcida é o maior respeito. Hoje a gente não tem um futebol competitivo, um futebol que venha a buscar títulos, né? A gente tem uma sensação de que é um entreposto comercial. Nos últimos 10 anos, a média de 50, de 60 jogadores passa por ano no Atlético, são quase 6 times. Eu não sei se realmente isso é necessário, né? 6 times por ano. Nós perdemos a formação de base. O ano passado, o Atlético teve 3 coordenadores da base. Nos últimos 2 anos, o Atlético teve mais de 10 comissões técnicas na base. Então, Robson, assim, a gente quer resgatar o Atlético. Então, no primeiro momento, a gente falou assim, nada tá bom, as coisas não estão indo, a gente está vendo que o Atlético vinha se perdendo e indo num caminho bastante ruim, já não é só do ano passado, mas já vinha acontecendo isso já de um tempo. E daí a gente resolveu criar um movimento, né? Um movimento que era inicialmente pequeno, está aumentando. E qual o objetivo nosso? Nós não somos absolutamente oportunistas, não estamos aí querendo aproveitar uma situação aí momentânea para alcançar algum ganho, alguma situação. A gente está aqui porque, como foi muito bem levantado o nosso lema, aí a gente está aqui pelo Atlético e para o Atlético. Então a gente quer ajudar o Atlético a retomar o caminho que tinha no passado, de glória, de vitórias, de conquistas, isso do ponto de vista de administração, de retornar um futebol absolutamente competitivo.
Pois é, um dos pedidos do movimento é pelo afastamento do presidente Petralha por questão de saúde. Mas a informação que eu tenho é que o presidente até voltou a algumas atividades no clube, tanto que compareceu recentemente ao jogo com o Cianorte, naquele jogo onde ficou muito destacada a imagem dele mostrando os 2 dedos do meio para os torcedores ao final da partida. Então, essas pessoas protocolaram esse manifesto, não obtiveram nenhum tipo de resposta, estão criando esse movimento. Enquanto eu falava aqui, recebi uma manifestação aqui do Henrique Gaed, que renunciou recentemente como vice-presidente, como membro do Conselho Administrativo do clube. Ele disse que não está apoiando o movimento, que ele mantém nesse momento uma posição de neutralidade. Então está registrada aqui a posição. Aí, a reportagem que saiu na Rádio Transamérica, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui também o material divulgado pelo 12 Esportes, né? 12 Esportes, ele traz uma matéria aqui falando do aniversário do Mário Celso Petralha, né? O presidente do clube, e aqui o destaque: movimento cresce, mas rechaça ser oposição. A gente está vendo a reportagem aqui. No início deste mês, a torcida organizada, os fanáticos, promoveu uma manifestação pela saída do Petralha. Foram estendidas bandeiras e faixas em frente à Liga Arena, além de diversos cantos contra o presidente. Presidente otário, passou vergonha e caiu no centenário. É um dos gritos. Já em outra frente, um grupo de torcedores tem se organizado como Nosso Atlético. E aqui faço uma correção, né? Esse Nosso Atlético não tem o H, né? A reportagem colocou aqui com H, mas tudo bem. Que reúne mais de 6.000 assinaturas em um abaixo-assinado. O grupo, que mantém conversas com ex-dirigentes rubro-negros, representa cobrança por mais transparência no clube. O movimento rechaça totalmente que vai tentar adiantar as próximas eleições do Atlético, né? Previstas aí para o fim de 2027, ou pedir o impeachment de Petralha. Além disso, também nega que seja o início de uma chapa de oposição. O movimento, contudo, sugeriu o afastamento do presidente, mas que isso ocorra a partir do Petralha, por hombridade, né? Aqui aspas do advogado Thiago Rosa, né, um dos coordenadores. Não queremos trazer essa palavra oposição, porque isso traz claramente uma questão política eleitoral. Esse não é o caminho. O que estamos aqui visando apurar o que é de nosso direito, isso que vamos atrás, por meios administrativos e legais. Ele exaltou ainda a insatisfação do Conselho de Ética do Atlético, que recebeu centenas de denúncias dos associados contra Petralha e Lara. E um deles é o que a gente fala aqui, já falou, inclusive, dentro do YouTube, que aquela atitude do Petralha, né, em mostrar o dedo para o torcedor, no mínimo, né, o Conselho de Ética do Clube Atlético Paranaense, porque está previsto no Estatuto do clube, deveria chamar para uma discussão para ver se aquilo não seria uma desonra, né? E quem sabe retirar o nome do estádio Mário Celso Petralha, porque o próprio homenageado fez esse papelão, talvez, né, fosse motivo para perder a tal honraria. É um assunto aqui de bastidor, obviamente, né, que chama atenção, é um movimento que vai crescendo, nega aqui que seja um movimento de oposição, né, mas naturalmente vai se transformar, né? Isso, obviamente, é questão de tempo. Não é agora, porque não existe política hoje no Clube Atlético Paranaense, não tem eleição prevista, e eles também não querem, creio eu, passar uma imagem, né, de pessoas querendo lá aplicar um golpe, vamos dizer assim, dentro do Clube Atlético Paranaense. Mas, né, obviamente que são pessoas que estão colocando a cara a tapa aí, estão mostrando a sua insatisfação e, obviamente, surgem como lideranças para quem pergunta, né, para as pessoas que ficam indignadas, né, mas se o Petralha sair, quem vai assumir? Olha o tanto de gente, veja só, aí nesse movimento devem ter aí 15, 16 pessoas por trás, né, deste movimento, que estão interessadas no Clube Atlético Paranaense e, obviamente, porventura, né, futuramente, podem ser pessoas
que possam lidar, né, com uma situação eleitoral dentro do clube. E além disso, né, tem um campo aí de torcedores insatisfeitos, né, mais de 6.000 pessoas insatisfeitas. A gente sabe que o votante do Clube Atlético Paranaense, ele tem que ter ali, no mínimo, né, 3 anos de vida associativa, né, sem interrupção, né. E essas pessoas, a gente não tem nem ideia, né, de quantas pessoas são. Quantos sócios o Clube Atlético Paranaense tem neste modelo que pode votar, né? Então, fica essa situação. E o Clube Atlético Paranaense, o mínimo que um clube democrático faria era receber essas pessoas, né, receber com preocupação esse manifesto, né, afinal foram 6.000 pessoas que assinaram, né, e dar algum tipo de explicação, né. É uma situação que fica de bastidor, né, a temporada do futebol é o que o torcedor tem mais em mente no momento, mas obviamente que para o Atlético estar nessa situação, alguma coisa administrativa foi muito mal feita. Então qualquer debate que venha, acontecer fora das 4 linhas, e é o que está acontecendo aqui, isso é importante para o clube. É importante, a gente está vendo clubes, nacionais aí, como Corinthians, Flamengo, esses clubes que ainda não são SAF, né, talvez não precisem ser SAF, mas esses clubes, volta e meia, têm problemas políticos, né, tem gente querendo, entrar no clube para administrar, tem gente que não quer sair, enfim. E o Atlético Paranaense, me parece, né, as últimas eleições foram assim, né, deram mais um cheque em branco para o Mário Celso Petralha. E a gente costuma dizer que existem 2 tipos de pessoas que não sabem fazer com dinheiro, né, criança, né, e idoso, né. Você já deve ter ouvido isso, né, para você que já falou que tem que cuidar do pai, né, quando ele atinge uma certa idade, eles cuidam da gente, né, mas depois de uma certa idade somos nós que cuidamos dos nossos pais, né, de idosos. E a gente precisa, debater mais esse assunto. Para você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado, quero agradecer demais a audiência aqui no Podcast Sul, né, desejo a todos vocês, atleticanos aí, uma ótima semana e vamos juntos. Até mais.